Alô, amigas, alô, amigos. Bom dia. Bom dia porque são quase 10 horas da manhã. Estou gravando o vídeo. Esse é o canal do Gerson Bem no YouTube. Dá like no vídeo, dá like no vídeo. Quase 10 da manhã do dia em que nós poderemos ter o Internacional campeão do Campeonato Brasileiro de 2020. Embora já estejamos em 2021. Pois então, eu acho que todas as coloradas e colorados estão muito ansiosos. Eu diria que eu também estou ansioso, né? Mas obviamente que eu não vou vir aqui nesse vídeo fazer só um vídeo aqui para falar de ansiedades e etc, né? Estamos ansioso, como é que é? Ansiedade, etc. Acho que não, né? Acho que me cabe aqui fazer outro tipo de abordagem, né? O último vídeo que eu fiz foi antes do jogo contra o Vasco. Tava lá, confiante, etc. naquela, naquele resultado que poderia acontecer, mas também disse o seguinte, que o Internacional tinha um jogo para jogar naquele final de semana, e bom, o campeonato era de pontos corridos, o campeonato é de pontos corridos, e que eu dizia antes daquela partida, foi o último vídeo que eu fiz aqui no canal, e, e que o Inter, na pior das hipóteses, que aquele final de semana de jogos combinados, porque o Inter e o Flamengo, basicamente Inter e Flamengo ainda tinham as melhores chances, embora ainda no final de semana passada, ainda o Atlético Mineiro nutria alguma chance, caiu, terminou para o Atlético Mineiro naquele, naquele final de semana, e o São Paulo nutria alguma esperança, ainda permaneceu com esperança, que terminou agora na sexta-feira com o seu empate contra o Palmeiras no jogo atrasado que tinha. Então, de fato, se confirmou agora definitivamente que Inter e Flamengo aqui são os únicos, efetivamente, que têm chances. E, enfim, e tinha essa perspectiva de que iam se enfrentar na penúltima rodada. Então, eu dizia lá atrás, na véspera do jogo do Internacional contra o Vasco, que na pior das hipóteses, então, da combinação de resultados dos principais postulantes ao título, que é o Internacional, que desde a 31ª rodada assumiu a liderança da competição e não largou mais, depois de uma espetacular recuperação, com uma inédita série de vitórias, 9 seguidas, que até agora ninguém tinha conseguido e o Inter conseguiu, depois daquela série, portanto, magnífica de 9 vitórias. Então, na 31ª rodada, o Inter conseguiu a liderança, que não largou mais. Eu dizia que na pior das combinações de resultados, que era o Internacional perder e o Flamengo ganhar, né? A inversão de resultados que aconteceria, que seria o Flamengo passar à frente do Internacional em 2 pontos, né? Porque o Inter pararia nos pontos que tinha um ponto à frente, e o Flamengo faria 3 pontos e passaria, portanto, 2 pontos à frente. Esta, esta, esta vantagem, do Flamengo, que o Flamengo ganharia sobre o Internacional, poderia ser desmanchada pelo Inter com uma vitória do Internacional sobre este mesmo Flamengo num jogo em que os dois se enfrentariam numa partida no estádio do Maracanã, no enfrentamento entre os dois, neste domingo. Né? Quando então o Internacional voltaria a ter a vantagem de um ponto para levar a decisão com vantagem para o confronto da última rodada. Esta era a possibilidade mais negativa para o Inter numa combinação de resultados dos dois times na semana passada. Eu dizia isso antes da partida. Né? Lógico, a situação melhor que poderia existir era o Internacional ganhar e o Flamengo perder, que aí a vantagem passaria a ser 4 pontos. E hoje o Internacional estaria indo para o estádio do Maracanã para jogar por um empate para ser campeão. Né? Podia perder o jogo e ainda assim ficaria com um ponto de vantagem. Né? Vejam só. Mas
O Inter agora, como os dois times ganharam, vai para a perspectiva de ganhando o jogo, ser campeão. Então é isso. O Internacional agora ganhando o jogo é campeão. Então o que muda mesmo? O que muda? O Inter talvez tivesse que ganhar o jogo para conseguir voltar a ter vantagem para a última rodada. Vejam, o Inter talvez precisasse ganhar o jogo se tivesse tido esta situação ruim na semana passada para conseguir recuperar a vantagem para a última rodada ser campeão. Agora, o Internacional tem a obrigação de ganhar o jogo para ser campeão. O Flamengo, que venceu a sua partida, continua sendo obrigado a ganhar do Internacional para ser campeão. E esta possibilidade de ser campeão do Flamengo, ela não se esgota com a vitória. Porque ela só se esgotaria caso o Internacional tivesse perdido para o Vasco. Mas o Inter não perdeu, o Inter ganhou. Então vejam, aliás, o Inter tem esta prerrogativa que foi construída com aquela série fantástica de vitórias. Então vejam, o campeonato tem todas essas possibilidades, felizmente, porque o Internacional construiu isso. Então o campeonato é de pontos corridos, e embora estejam falando que há uma decisão que vai ser jogada no Maracanã agora à tarde, de fato, tem um clima de decisão? Tem um clima de decisão, porque o campeonato pode terminar efetivamente, pode. Então tem um clima de decisão, é verdade que tem um clima de decisão? Claro que é verdade. Mas o campeonato tem mais uma rodada. Tem mais uma rodada o campeonato. Tem mais uma rodada, o campeonato ainda não terminou. Há mais uma rodada. Então, o Internacional vai a campo sabendo que há mais uma rodada. É isso que eu quero dizer. O Inter, obviamente, aliás, vou fazer um parêntese e retornar. Lá atrás, nesse último vídeo, eu inclusive tratei de uma polêmica que ia acontecer nesta semana. E aconteceu, a escalação ou não do Rodinei. E disse eu lá o seguinte: independente do resultado, da combinação de resultados que acontecer no domingo, independente, tá nesse vídeo, você pode ouvir, assistir de novo, mas tá ali, independente da combinação de resultados, mesmo que o Inter ganhe e o Flamengo perca, que portanto o Inter fique com 4 pontos à frente do Flamengo, mesmo assim, o Internacional, no final da partida, deve fugir desta polêmica, que vai aparecer, obviamente, já estava aparecendo, e dizer o seguinte: o Rodinei, quem decide se ele vai ou não jogar é o Abel. E ponto final. Porque o Inter não precisa dar nenhuma satisfação para o Flamengo. Como eu disse, acordo de cavalheiros é só uma perfumaria. Tem um contrato. Se o Inter escalar o Rodinei, o Inter paga a multa. Então, o Abel é quem sabe se o Rodinei está pronto para a partida e se deve ser escalado. E ponto final. Então, o Rodinei, eu disse antes, quem decide se ele tem ou não tem que jogar é o Abel. Se o Abel disser não precisa jogar ou nem deve jogar, porque pode o Abel, vejam, o que eu quero dizer é o seguinte, poderia, né? Porque já está decidido. Eu estou dizendo o seguinte, lá atrás, poderia o Abel dizer o seguinte: olha, o Rodinei tem lá suas coisas com o Flamengo e tal, eu não quero que o Rodinei jogue, acho que o Rodinei não está pronto psicologicamente para enfrentar o Flamengo. Poderia o Abel pensar isso, então não quero, vou botar outro. Mas se o Abel acha que o Rodinei está bem e está até entusiasmado para enfrentar o seu ex-clube, o clube, aliás, com quem ele tem vínculo, joga o Rodinei. E a multa, quem está decidindo o Campeonato Brasileiro, estivesse o Inter com 1 ponto ou 4 na frente, não importa. Quem está decidindo o Campeonato Brasileiro não vai se preocupar com a multa. Joga o Rodinei. Então,
É isso. Então, o que eu quero dizer é isso. O Internacional, lá, o grupo de jogadores, eu imagino, deva ter ficado blindado de toda essa coisa, né? Desse clima que quiseram criar, de todas as histórias, da lesão do Arão, se ela foi grave ou não foi grave, se aproveitaram para dizer que a lesão é grave, ela não é tão grave, o jogador vai jogar. O Abel é malandro o suficiente para de repente saber, bom, sei lá, o jogador se machucou, mas de repente a lesão não é tão grave, eles estão fazendo uma encenação lá e o jogador vai aparecer. Então o Inter não está preocupado se o Arão vai ou não vai jogar, se vai aparecer ou não vai aparecer, e tenha sido um disfarce. O Inter está preparado, sabendo isso que eu estou dizendo para você e para você que é torcedor ou torcedor do Internacional. O Inter pode ser campeão, mas o Inter sabe que tem mais uma rodada. Na pior das hipóteses, ainda tem mais uma rodada. Na pior das hipóteses, que é o Inter perder, tem mais uma rodada. São Paulo vai entregar para o Flamengo? Não. Pode ter, tudo bem, o São Paulo pode até não ter mais nada para fazer no campeonato. Né? Não é mais campeão, pode não precisar de nenhum ponto para nada. Né? Se não tiver nenhuma combinação fatalística de resultados, o São Paulo não precisa de nada, nem para ficar entre os 4 primeiros. Já estará garantido, só ganhar do Botafogo chega. Então, nada. Mas o São Paulo vai entregar para o Flamengo. Então é isso. Então nada está decidido se não for a vitória do Inter. Então o Inter sabe disso. O Inter pode decidir o campeonato, só ele pode decidir se ganhar. Mas se não ganhar, nada está decidido neste domingo. Nada está decidido. O Flamengo não será campeão neste domingo. Não será. Não será campeão. Não será campeão. O Flamengo só tem uma chance de ser campeão efetivamente, independente de qualquer outro resultado. Ele terá que ganhar do Inter e ganhar do São Paulo. As duas. O Inter não. O Inter pode ganhar só do Flamengo. Só do Flamengo. O Inter só precisa ganhar do Flamengo. Mas o Inter pode empatar com o Flamengo. E o Inter pode até perder para o Flamengo e ser campeão. O Inter pode perder para o Flamengo e ser campeão. O Inter pode empatar com o Flamengo e ser campeão. E o Inter, com certeza, se ganhar do Flamengo é campeão. O Inter se ganhar do Flamengo é campeão. O Inter se empatar com o Flamengo pode ser campeão. E o Inter pode ser campeão perdendo para o Flamengo. Mas o Flamengo, para vencer por sua própria conta, só se ganhar do Inter e se ganhar do São Paulo. E se perder para o Inter, o Flamengo já não é campeão. E se empatar com o Inter, o Flamengo quase com certeza não será campeão. E se ganhar do Inter, ainda assim o Flamengo pode não ser campeão. Então vejam, o Inter sabe disso. O Inter sabe disso. O torcedor tem que saber disso. E compreender isso. É isso que o Inter tem que saber. É com essa expectativa que eu estou começando meu domingo. Mas claro, eu sou colorado. Como todos os colorados. Só preciso trazer para vocês uma questão de que todo mundo tem que pensar nisso. Prestar atenção nessas coisas. Né? Para esse momento decisivo. Não é só oba-oba, só folclore, só, né? Não é verdadeiro que o Internacional, se não for campeão brasileiro, é por conta do jogo do Sport do Recife. Não é. Né? O Inter teve outros tropeços, piores do que esse do Sport do Recife. Contra o Goiás, por exemplo, o Internacional perdeu porque deliberadamente não escalou os titulares. Né? Isso aí, deliberadamente, você foi a campo com a perspectiva de perder. Contra o Sport, botou todo mundo e não deu certo. É o dia que não dá certo. Paciência, é da vida. Então, o Internacional eu chamo a atenção para isso. Agora, domingo, diz que estou gravando isso, é 10 da manhã. Eu acordo cedo, já comprei a costela, né? Também vou me preparar com um churrasco, como quase, imagino eu, uns 100% dos colorados e coloradas. Aquela coisa. Como todos, né? Sei lá. Daqui a pouco vou sair para dar uma caminhada,
para deixar o tempo passar, deixar o churrasco para mais tarde, para ir, né, fazendo o tempo passar, porque é isso. E aguardar com ansiedade, porque obviamente que tem uma ansiedade. Mas também é isso, né? Tem que pensar que essas coisas estão colocadas. O campeonato é de pontos corridos e tem 2 rodadas para jogar. Então, valeu? Dá like no vídeo, expectativa, o Inter tem chance de título, o título vem com a vitória, com certeza. O título pode vir depois com o empate e o título até pode vir mesmo com a derrota. Depois, o Flamengo tem outras dificuldades para ser campeão, outras dificuldades. Dá like no vídeo, valeu gente, até mais.